em governo mundial. Vocês já pararam para pensar nisso? Será que tem um protótipo de governo mundial hoje? Será que alguém quer chutar? União Europeia. Mas será que tem uma organização? A ONU. A ONU. Então, assim, a ONU, como é que a ONU funciona? Ela cria conferências, né? Teoricamente, conferências cujos participantes são os povos das nações, né? Teoricamente. Então, nessas conferências são decididas algumas diretrizes para frente, né? Vejam que nada, vocês vão ver que nada é assim para daqui a um ano. Não. Eles fazem planos para 30, 40, 50, 60 anos. Não tem pressa. E aí ela dá essas recomendações, prestem muita atenção nisso, porque, como eu disse, o começo vai se fundir com o fim. E aí ela dá essas recomendações, e aí os países que participam dessas conferências e os que não participam também, o que ela faz? Ela manda recomendações para os países. Olha, ações decidiram que isso que tem que acontecer. E se isso tem que acontecer, por favor, atendam. Mas é assim, né? Por favor, atendam, mas se vocês não atenderem, vocês vão sofrer sanções. A gente vê que é assim. Então, eles conseguiram, né? Um protótipo de governo mundial. Sempre assim, pela paz mundial, pela soberania das nações, sendo que isso tira a soberania das nações. Vocês concordam? Então isso daqui, ó, é uma que, se vocês acham que eu estou aqui viajando, isso daqui foi ele que falou, tá? Tá entre aspas, vocês podem procurar na internet. Abre aspas, estamos à beira de uma transformação global. Tudo que precisamos é uma grande aceitarão a nova ordem mundial. Então John Rockefeller III pediu autorização para a família dele para cuidar desse negócio, para cuidar desse plano. Então, em 1952, foi fundado o Conselho Populacional, com 26 especialistas em demografia. Os caras estudaram muito, os caras foram em todos os países do mundo, sobretudo os mais pobres, e estudaram, né, demograficamente como é que aquilo funcionava. E, a partir daí, saíram soluções para o futuro, né, para a redução da população e para a instauração do novo governo, né? Então, o que acontece? No início, eles investiram em iniciativas médicas. Então, se a gente precisa que pare de nascer pessoas, a gente precisa investir. Então, era um lobby gigante, mas eles começaram a investir em iniciativas médicas. Então, eles começaram a comprar. Eles, quando eu falo, tá, gente, são todas as fundações. Eu não estou direcionando só para a família Rockefeller. Então, eles começaram a comprar patente de anticoncepcionais, começaram a mostrar para a população que eles precisavam tomar esses remédios para controlar. E aí eu vou pular um pouco. E isso por muitos anos, tá? E aí, esse cara, Kingsley Davis, ele, que era membro do Conselho Populacional, ele disse, epa, peraí. Ele escreveu um artigo, Política Populacional, uma estratégia para os anos, a estratégia para os anos 90. Terão sucesso? Programas atuais terão sucesso? E o que ele levanta nesse artigo que ele escreveu? Ele olha,
tá sendo investido bilhões e bilhões e bilhões nisso e o crescimento parou. Não adianta ficar tendo iniciativas médicas se as mulheres elas querem continuar tendo filhos, se os pais eles querem continuar tendo filhos. É preciso que a sociedade mude. Human Society. E aí veio a Adrienne Germain. Adrienne Germain era a aluna número 1 do Kingsley Davis. Ele disse que jamais teve uma aluna tão brilhante quanto ela. E aí a Adrienne Germain, numa conversa de 3 horas com John Rockefeller III, convenceu ele do seguinte, o que foi que ela disse? Ela falou, seu John Rockefeller, o senhor está jogando dinheiro no lixo, não vai adiantar, já foi, já cresceu o que dava. Não adianta o senhor ficar investindo em iniciativas médicas para que essas mulheres não tenham filhos, se as mulheres querem ter um filho, se o sonho da vida delas é ter filhos, né? Não adianta o senhor ficar querendo investir em mexer na cabeça desses políticos que já têm uma mente formada. É preciso que nós mudemos a sociedade, o pensamento da sociedade. E aí a gente chegou nisso, né? Aqui eu sempre pergunto, assim, às vezes eu vou falar para as pessoas mais jovens, e a gente vê que essa é a realidade das nossas mães, no meu caso, da nossa avó, né? Que o sonho era ter sua família, era o marido chegar, tá tudo muito bem arrumado e tudo. E hoje, o nosso ideal, desde o momento em que a gente nasce, a gente já é criado para chegar nisso aqui, né? Na executiva. Girl Power, né? E eu sempre pergunto para as pessoas mais jovens, gente, o que se você nunca ouviu falar sobre esse plano, né? O que você prefere ser? A Dona Florinda ou a Mulher Maravilha aqui? Eu preferia ser a Mulher Maravilha, né? E lutei muito para chegar. Então, assim, os meus pais diziam para mim, né? Faça o que você quiser, desde que você estude. E seja alguém na vida. E o alguém na vida, na nossa sociedade, é exatamente esse. É o eu power. Eu sou dona da minha vida. Então, mais especificamente, entrando no gênero, quem percebeu esse problema, né? Então, Karl Marx, ele, no fim da vida dele, ele percebeu, com certeza que o professor, ele vai poder dizer melhor isso, mas Karl Marx, no fim da vida, ele percebeu que a revolução ela não ia se dar pela economia, né? Ela ia se dar a partir do momento que o primeiro sistema opressor ele fosse destruído, né? E isso daí é grifo meu, o destruído. Então ele, no final da vida dele, ele escreveu, e aí ele morreu e o Engels completou. Inclusive Engels, ele diz que esse livro é um testamento, né, do Marx, e ele só ajudou a concretizar. Mas esse livro, A Origem da Família, da Propriedade e do Estado, que Karl Marx, qual é o problema que Karl Marx ele levanta? Exatamente esse, que a sociedade, no início, e ele pega isso de algumas tribos, né, iroquianas, no início a sociedade era matriarcal. Por quê? Porque ou a mulher ela só podia se relacionar com pessoas de dentro da tribo ou pessoas de fora da tribo. Ou seja, ela se relacionava com vários homens. Então, o filho, ele sabia quem era a mãe, mas não necessariamente sabia quem era o pai. E então a sociedade era matriarcal. E o que foi que aconteceu? Veio o homem e oprimiu a mulher no casamento monogâmico, e a mulher e o homem oprimiram seus filhos. Logo, a família é
o primeiro sistema opressor. Gente, eu estou marcando aqui, nossa, aqui rápido. Então, isso, ele levantou o problema. Para que a revolução aconteça, é preciso que o primeiro sistema opressor ele seja destruído. E aí veio a Kate Millett. Como eu disse, a gente não está aqui numa ordem cronológica, tá? A gente está numa ordem de raciocínio. E escreveu esse livro, Sexual Politics. E aí ela levanta o manifesto, né? Ela fala, olha só, o que está acontecendo com a gente. E a Shulamit Firestone, ela leva de manifesto a ideologia, né? Ela escreveu esse livro, A Dialética do Sexo. Depois vocês podem dar uma olhadinha nesse livro e vocês vão ver que a pedofilia na cabeça dessa mulher já era uma realidade. Nesse livro, inclusive, ela diz, né, precisa acabar com o tabu do incesto. Infelizmente, eu não pude trazer aqui todas as aspas, porque o tempo é muito curto e não ia dar para falar. Bom, e aí vieram os reformadores de Marx, né, que levantou o problema e que cada vez mais foram aprofundando. Então, o Karl Korsch, em Marxismo e Filosofia, ele falou, né, que a revolução ele precisa vir pela superestrutura. Então, a economia é a estrutura, a família, a religião, as leis são a superestrutura. Então, ele disse, a revolução precisa vir pela superestrutura. E, falando bem especificamente sobre gênero, nós temos a Judith Butler, que eu posso dizer assim que ela é a mãe da ideologia de gênero hoje no mundo, e ela escreveu esse livro, Gender Trouble, onde ela fala especificamente sobre gênero, segundo a concepção deles, né? Que é uma construção variável da identidade. Então, vamos lá. Estamos falando sobre educação. No começo, eu falei que quando nós éramos crianças, quando nós éramos mais novos, a gente tinha um conceito de gênero que era o ligado ao sexo. Então, aqui, ó, já mudou. A construção variável e indefinível da identidade. Então, já mudamos o conceito, já mudamos o significado, né? Bom, aí o Horkheimer falou que a ideia de autoridade surge na família, que é aquela coisa do sistema opressor. Eu vou passar muito rápido, tá, gente? Que o meu tempo já está acabando até. E aí vê o Luiz Althusser, que ele mapeia a superestrutura. Então, ele vai falando sobre nesse livro, aparelhos ideológicos de Estado. Ele vai falando sobre cada braço da superestrutura, né? Cada núcleo da superestrutura. E aí, Jacques Derrida, eu coloquei um asterisco aqui, porque isso, dentro da questão da educação, é bem importante ser falado. Então, o Jacques Derrida, ele falou sobre o desconstrucionismo, transpõe a dialética, e aqui eu coloquei, né, dialética hegeliana. Então, nós temos nós temos uma tese, desculpa, acabou meu tempo. Mas vamos lá. Então, na dialética hegeliana, nós temos uma tese, uma antítese e uma síntese. Então, eles colocam, o que é o desconstrucionismo? Né? É pegar uma palavra e colocar um significado, colocar contra outro significado e, a partir disso, transformar numa síntese. Então, transpõe a dialética para os discursos. E aí o Michel Foucault diz que colocou para que reduzir todas as instituições a discurso. E aí é onde entra essas expressões como direitos reprodutivos,
que na prática é aborto, é igualdade de gênero. Tudo é discurso, tudo é variável, tudo é indefinível. E aí é quando entram os... Sabe quando diz assim que você é um nazista, você... Então, assim, tudo é resumido a discurso, não tem nada a ver. O cara, sei lá, católica, aí fala, não, você é um nazista. Não, então, tudo é resumido a discurso. Só fechar aqui, gente, esse negócio, não vai ficar tocando. Pronto, fechei. E aí veio... E onde foi colocado politicamente essa expressão gênero? Né? Então, nós tivemos a conferência de Pequim. Antes dessas conferências, como é que funcionam as conferências da ONU? Como eu já disse para vocês, né? Então, tem um tema, geralmente é sempre uma sobre educação, daqui a 2 anos uma sobre saúde, daqui a 10 anos uma sobre educação, e aí sucessivamente. Então, antes dessas conferências, há pré-conferências, né, com algumas pessoas da sociedade que vão discutir sobre os temas. Só que quando um tema ele não é bem entendido por todos, ou seja, não pode ser levado à discussão, ele é chaveado. E a partir do momento que um tema é chaveado dentro de uma pré-conferência ou de uma conferência, ele tem que obrigatoriamente ser discutido. Então, se naquela ocasião da pré-conferência ele não puder ser discutido, então fica para a conferência, e se na conferência ele não puder ser discutido, fica para uma próxima conferência, mas ele não vai para o documento final. E aí, na conferência de Pequim, dentro do documento tinha a palavra gênero, e aí uma delegada provida, lendo o documento, falou assim, não, eu gostaria de saber o que significa gênero. E aí eles enlouqueceram, né? Porque não podia definir naquele momento o que era gênero. Porque o plano era fazer com que as pessoas, com que passasse, já que gênero, no entendimento das pessoas, estava ligado a sexo, e não passou. E aí eles tiveram que definir. E aí eles não quiseram definir. E aí tem até uma conferencista feminista chamada Bella Abzug, que se revoltou e falou no microfone e falou assim, ninguém vai obrigar a gente a definir gênero como opção sexual. Como sexo. Ninguém, não vão fazer isso, não vão nos reduzir a uma expressão. E aí o que aconteceu? Essa definição... E ficou chaveado isso e precisou fazer com que fosse levado para outra conferência. Vamos lá. Isso aqui é 95. A gente está pulando aqui já para 2006. Está chegando perto da gente aqui. E aí, na conferência de Yogyakarta, sim, precisou, obrigatoriamente, eles teriam que definir gênero. Então, eu vou ler para vocês aqui rapidamente, para eu também não ser assim, injusta, né? Passar por cima. Abre aspas. Entendendo identidade de gênero como estando referida à experiência interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo, que pode envolver por livre escolha modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros, e outras expressões de gênero, inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismos. Alguém tem alguma dúvida que o dragão se encaixa aqui? Que o clube dos cachorros se encaixa aqui? Que o bebê transgênero se encaixa aqui? Aqui fica muito claro, né? Que você pode ser qualquer coisa. E quando você é qualquer coisa, quando você não pode ser definido juridicamente, o que você é, gente? Nada. Qual é o direito que um cachorro tem? Pior, direito até tem, né? A gente até consegue ver o direito do cachorrinho hoje, mas e a obrigação? Nenhuma, né? Então aí, mais uma vez, né, a ONU, os estados deverão garantir que todas as pessoas tenham capacidade jurídica em assuntos cíveis, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. Antes eles colocavam orientação sexual ou identidade de gênero.
Agora eles colocam só gênero. Vocês entenderam que o sentido mudou completamente da palavra? Então, eu não vou ler, mas aí depois ele fala das medidas legislativas e administrativas que as nações deverão ter. Então, gente, isso é uma recomendação de uma conferência da ONU. E o que isso quer dizer? Que o país ele perde sua soberania. Né? Se nós temos que seguir... E aí aqui é um exemplo da ideologia de gênero no Canadá. E vamos pular já para a parte final. Quem é o braço da educação na ONU? É a Unesco. E aí, vamos para 2018. Está quente isso daqui. Unesco incentiva municípios brasileiros a cumprir metas de educação na ONU. Incentiva? Olha, vejam como é que funciona. A Unesco no Brasil participa do 10º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Isso daqui, gente, é o site da ONU, tá? Organizado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, em Fortaleza. A agência da ONU apresenta a Agenda Educação 2030 e lança a publicação Reflexos de Apoio para o Desenvolvimento Curricular no Brasil, Guia para Gestores Educacionais. Isso daqui foi 2016, tá? Não, desculpa, 2017. Ano passado, agosto de 2017. Aí o que acontece? Então, a Unesco incentivou municípios brasileiros a cumprir as metas de educação da ONU. Aí aqui há uma notícia, né, que a nova diretora da Unesco é a Audrey Azoulay, que é assumidamente a favor do aborto e dessas ideologias. Isso daqui eu não vou falar, depois eu posso até passar para vocês, mas isso daqui são alguns projetos de lei onde em 98% dos municípios... lembram da conferência de Yogyakarta? Só dar um grifo aqui. 2006, né? Aqui no Brasil, a estratégia para gênero já começou. O governo destina 9 milhões para custear um curso de pós-graduação sobre diversidade sexual. 2007, inclusão da questão de gênero no currículo educacional. Lembram que era só recomendações? Olha o que é que já está acontecendo com o nosso país aqui. Implementação dos programas de governo, primeiro saúde e prevenção nas escolas, diversidade sexual nas escolas, elaboração de materiais. Projetos de lei que incluem... Então, foram vários os projetos de lei que incluem perspectivas de gênero. Então, foram vários e sucessivamente derrotados, né, na Câmara. E aí, já que eles não conseguiram aprovar na Lei de Diretrizes e Bases a inclusão do gênero, então a gente vai descer, né, para os estados. E aí eles perderam em todos os estados. E aí, se não dá para fazer no estado, o que é que a gente faz? A gente desce para os municípios. Nós tivemos derrotas em alguns municípios, inclusive no município aqui do interior do Ceará, mas em 98% dos municípios, pela esfera legislativa, o gênero não passa. Ou seja, os representantes do povo não aceitam ideologia de gênero. Mas o que foi que aconteceu? O MEC implementou, mesmo assim, gênero nos materiais escolares. Eu já vou mostrar para vocês. Estamos acabando. Aqui é um exemplo. Esse daqui é o tipo de livro que estava sendo colocado para crianças de até 5 anos de idade. Então, eu não vou, tem criança aqui, vocês vejam, né? Aí, mamãe, papai, o que mamãe e papai estão fazendo? Isso daqui foi um livro que estava no currículo de uma escola particular daqui de Fortaleza. Olha que beleza. Gente, aí sempre me perguntam, que escola para eu não colocar meu filho? Tem nada a ver com escola, tá? A partir do momento que vai para o plano educacional do MEC, a escola tem que seguir. Os pais, que ainda têm, graças a Deus, soberania, mas se isso passar, se o gênero passar, não terão mais autoridade sobre seus filhos. A gente já sabe o motivo pelo qual querem fazer isso, né? Mas enquanto os pais ainda têm o poder, os pais têm que ir na escola, têm que ver mesmo
livres dos filhos e dizer, olha, eu não quero que meu filho receba esse tipo de educação. Então, a Judith Butler, ela, a fim de implementar o gênero aqui no Brasil, ela já veio várias vezes, e aqui eu tenho 2015 e 2017. Então, aqui é a questão, não, um comentário do Jean Willis, com relação à apresentação lá, uma das apresentações do Queer Museu, né, que tinha um cara nu. E chegamos em 2018, isso é fevereiro de 2018. Muita gente aqui, eu acredito que tenha visto essa notícia. Então, essa é a Agenda 2030 da ONU, que foi aprovada como lei em São Paulo, em fevereiro, com o incentivo de alguns partidos. Mas foi aprovada a Lei 16.817. Então, e eu vou mostrar para vocês o que tem nessa agenda, falando sobre gênero, né? O valente não é violento. GT de gênero, raça e etnia da ONU no Brasil. E aqui você pode ver, né? Igualdade de gênero, redução das desigualdades. Então, é sempre com palavras, né? O negócio, ele convence com as palavras. Porque quem vai ser contra a igualdade, né, de gênero? Se as pessoas ligam gênero a sexo, a opção sexual, então quem que vai ser contra a igualdade entre homens e mulheres, né? Bom, se a gente entender como igual dignidade, mas com diferenças até biológicas, pode ser que... E a redução das desigualdades. Então, com isso eu termino, agradeço a oportunidade, peço desculpa por ter passado um pouco do tempo, mas é um assunto muito extenso. Eu agradeço aqui a Lívia. Um questionamento? Gente, uma coisa que eu esqueci, mas é super importante ser falado, que vai ficar para reflexão, tá? Por que vocês acham que o negócio está sendo feito a partir da base, com as crianças? Qual a cabeça que é mais fácil de mudar? Qual é a cabeça que é mais fácil de controlar? A de um adulto ou de uma criança na sua mais tenra idade? Fica aí o questionamento. Agradeço aí mais uma vez a nossa grande Lívia Amara aí, trouxe conhecimentos para a gente que muitas das vezes nem se atentam, né? As coisas vão acontecendo e vai passando na nossa vida aí. Então, muito importante para acender aquela luzinha aí na mente de todo mundo. E agora, dando continuidade agora, chamaria aqui a nossa próxima palestrante, que é pré-candidata do Novo aí, deputada federal,